Muito bem, então dentro aqui dos testes de bateria, a gente vai começar com o teste de descarregamento da bateria. Então já pega seu caderno e faz a seguinte anotação. Toda bateria durante a partida, que é o momento de maior descarga dela, fornece dois valores, duas grandezas principais: tensão elétrica e corrente elétrica. Uma bateria pode ser condenada tanto por tensão quanto por corrente. Tá? Muitas vezes chega um carro na oficina, da partida, aquela partida pesada, arrastada, e muitos eletricistas ou mecânicos, eles cometem o erro de já trocar a bateria direto, ou já buscar algum carregador, ou já buscar uma outra bateria para auxiliar. Porém, nem sempre aquela partida arrastada ou travada, ela indica uma falha na bateria. E realizar os testes de bateria é muito mais rápido. Professor, mas por que uma partida pesada ela não necessariamente é um problema de bateria? Porque às vezes a bateria está entregando a corrente que precisa, mas você tem uma falha de cabeamento, você tem uma falha de motor de partida, você tem uma falha que o motor mecânico está travado. Então você está pesado, está arrastado, já considerar que é bateria é um erro. Então vamos começar aqui com os testes de bateria, desmistificando essa parte. Quando a partida pesada ou arrastada é uma falha de bateria, quando ela não fornece tensão ou corrente ou os dois durante a partida. Então, essa é uma pequena introdução. Vamos lá para o teste então de corrente elétrica durante a partida e vamos verificar, por exemplo, aqui tem um carro com a partida travada, esse é um exemplo aqui de oficina de um aluno meu, chamado Valdecir, fala de Minas Gerais. E aí ele mostrou, ele fez esse teste de corrente, uma mentoria que nós temos na empresa, ele fez o teste de corrente e ele mostrou o valor, quantos amperes essa bateria está fornecendo para uma partida travada mesmo. E aí vamos verificar aqui se essa bateria passou no teste ou não. Vamos lá primeiro para a demonstração corrida, depois eu venho explicando os detalhes. Agora pondo o amperímetro na saída da bateria para motor de partida, vamos testar quanto que está consumindo. Pode dar. Beleza. E eu deixei no amperímetro na função de amperagem máxima, onde que ele gravou 323 amperes. Muita amperagem que está consumindo. Tem que trocar ele. Agora pondo o amperímetro na saída da bateria para motor de partida. Muito bem, você percebeu que esse carro, inclusive esse tipo de motor tem um problema crônico, aí nesses modelos, nesse ano específico de partida travada, você percebe que durante a partida a bateria ela está entregando 323 amperes, que inclusive o Valdecir utilizou um travamento de escala para não ter que ficar segurando a partida. Professor, qual é o valor de corrente que uma bateria tem que fornecer para ser considerada boa? Lembra que a corrente elétrica, a gente está falando de quantidade. Quando fala, está passando 300 amperes, 200 amperes, é quantidade de elétrons circulando, passando. Tá? Professor, qual é o valor de corrente que uma bateria tem que fornecer para ser considerada em bom estado? Aqui eu tenho uma tabela dos motores mais comuns de dia a dia, que é essa tabela aqui, ó. Então, só para você ter uma noção, tá? Aqui está uma tabelinha montada. Eu peguei isso de um manual geral, mas apesar de ser geral, ele atende muito bem a todos os veículos específicos que eu trouxe até o momento e que eu precisei e que os meus alunos precisaram também diagnosticar até o momento. Dependendo dos litros do motor, ali, se ele é 1.0, 1.6 ou 2.0, a gente tem uma corrente de partida, entre aspas, aproximada. O que isso significa? Significa que num dia normal ali, numa temperatura normal, digo assim, entre 25 e 40 graus, um dia com um motor em perfeito estado, uma bateria em perfeito estado, ela fornece 150 amperes se for um motor de 1.0, 200 amperes se for 1.6, 250 amperes se for 2.0. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tinha um motor 1.0 e a corrente de partida estava em 300 amperes, ou seja, lembra que ampere é quantidade. A minha bateria está fornecendo uma grande quantidade de corrente, porém a partida está travada.
Nesse caso, nós não podemos condenar a bateria. Nós não podemos condenar a bateria. Porque ela está fornecendo uma quantidade suficiente de corrente, porém por alguma falha externa a ela, a partida está pesada ou travada. Então lembra, a bateria ela pode ter falhas de absorção, retenção ou descarga. Nesse caso aqui eu estou testando a descarga dela, o descarregamento. Ela consegue descarregar na potência que eu preciso? Nesse caso aqui a gente tem uma bateria fornecendo mais de 300 A, 323 A, foi o pico dela. E o motor é 1.0, ou seja, a bateria está conseguindo fornecer o dobro de corrente e mesmo assim o motor não se movimenta. Não é um problema de bateria. Não é um problema de bateria. Mas aqui eu estou trazendo como é que é o teste dela. Lembrando que os alicates amperímetros, eles vão medir corrente contínua. Eu vou deixar na descrição dessa aula aqui uma lista de ferramentas, uma lista de alicates. Tomar muito cuidado na hora de comprar esse alicate, porque tem que medir corrente contínua, tem que ter os limites corretos. Então eu já separei uma lista de ferramentas que os alunos já compraram, já testaram, já chegou na casa deles, tá? E vou deixar aqui na descrição dessa aula. Então beleza, aqui não existe um problema de bateria. Mas vamos dizer que eu tive aqui uma bateria fornecendo uma quantidade de corrente normal, 150 A, 200 A, 250 A, dependendo do tamanho do motor. Ela já passou no teste de descarga? Ela já passou no teste de desempenho? Ainda não. Falta analisar qual é a tensão que essa corrente está sendo submetida. Quando eu faço uma análise de tensão e corrente, é o seguinte: a tensão ela é comparada à pressão e a corrente é comparada à quantidade que está circulando. Você pode ter uma quantidade mediana circulando, só que se essa quantidade não passar na velocidade correta, você não tem o desempenho esperado ali de um motor de partida ou de qualquer componente do carro. Então é muito importante que você tenha essa análise de corrente e tensão. Só revisando aqui. Bateria pode reprovar no teste de absorção, retenção ou descarga. Estamos nessa demonstração testando a descarga de bateria. Na descarga, durante a partida, o que a bateria tem que fornecer? Corrente e tensão. Como é que eu meço a corrente? Abraço o cabo de maior bitola da bateria que vai para o motor de partida, seguro a partida e observo a corrente. Tá nesses valores aqui, dependendo do tamanho do motor ou superior, então a minha bateria não é o problema, ela não está com problema de descarga. Porém, lembrando, como são duas grandezas, você precisa analisar corrente e tensão. A corrente está nesses valores ou superior, ótimo, né? Agora a gente vai fazer análise de tensão de bateria. Será que essa corrente está sendo fornecida sob uma pressão correta, com uma tensão correta? Aí a gente vai para análise de tensão. Então eu vou trazer aqui para você qual deve ser a tensão de bateria durante uma partida do carro. E o valor, inclusive eu já aconselho você a anotar esse valor. É o seguinte: numa partida, como eu disse, temperatura normal, ali, etc., com tudo em bom estado, a corrente elétrica está dentro dessa tabela, mas a tensão não tem tabela. A tensão é um valor específico. Durante a partida, uma bateria tem que colocar essa corrente indicada dentro de uma tensão de 9,6 volts. Então eu vou trazer aqui um teste de tensão durante a partida. Eu recomendo, quando for fazer o teste de tensão, um problema de partida pesada, já faz o teste de tensão direto no motor de partida, porque você já está testando tanto a bateria como o cabeamento. Se tiver um problema lá no motor de partida, aí você testa depois direto na bateria. Vou fazer aqui a demonstração direto. Beleza, pode dar partida. Ok?
Pá, vamos lá. Você percebe que essa bateria durante a partida ela está fornecendo uma tensão abaixo de 9,6 e você já percebe que essa tensão de bateria está influenciando na partida? Então, esse é o nosso trabalho. Bateria pode reprovar em absorver, reter ou descarregar. Na descarga da bateria, o que ela tem que manter? Dois valores, duas medidas, tensão e corrente. Ela colocou uma corrente elétrica naquela referência que eu trouxe para vocês, testa a tensão de bateria. Tensão de bateria está dentro do esperado 9,6 volts, minha bateria está em perfeito estado. Então, essa é a nossa análise. Agora, é importante a gente fazer o seguinte, né? Tomar um cuidado, porque pode ser, no caso daquela bateria mostrada pelo Valdecir no nosso exemplo anterior, quando o carro ele pede uma corrente muito elevada, 300 amperes, a minha bateria nem sempre consegue manter a tensão em 9,6. Por isso que o teste de tensão ele vem depois da corrente. Você mediu a corrente de partida e a corrente de partida ela está próximo do valor esperado. Se o motor for 1.0, ela está próximo de 150 amperes, aí você vem para a tensão. Aí sim você vem para a tensão. Agora, se você deu partida no carro e ela já colocou 300 amperes, um valor muito alto, você já não condena a bateria, ela já passou no teste. Porque ela não vai conseguir manter a tensão por causa dessa demanda de corrente muito alta. Ela está sendo tão exigida, está dando conta dessa exigência, 300 amperes é um valor altíssimo, que ela não consegue manter a tensão de linha. Então, para que você considere que a bateria está em perfeito estado, testa a corrente. A corrente está muito alta, você não precisa testar a tensão, sua bateria já passou no teste. Aí voltando para um outro caso, testou corrente, a minha corrente elétrica está dentro do esperado e a minha tensão está abaixo, bateria é a causa do problema dessa partida pesada. Se a bateria está com uma corrente esperada e a tensão está acima, bateria em perfeito estado. Se ela está em 9,6, bateria está em perfeito estado. Então essa é a relação entre tensão, que é a pressão, é a velocidade, e a corrente, que é a quantidade de elétrons que está circulando. Esse é o detalhamento do teste de descarga da bateria. Então esse é um teste, lembrando, é um teste isolado. Ao final do nosso módulo, nós vamos organizar esses testes, nós vamos colocar esses testes num passo a passo para que você siga esses testes em oficina. Então espero que tenha ficado claro. Teste de descarga da bateria é uma junção de tensão e corrente. Média corrente, está muito alta, já não é bateria. Se a corrente estiver dentro do esperado, média tensão. Está de 9,6 para cima, bateria em bom estado. Com a corrente esperada, está de 9,59 para baixo, bateria está... ela é a fonte de uma partida pesada, por exemplo. Aí aqui, toda vez que você faz esse teste de descarga, se a bateria reprovar, você coloca ela numa carga lenta e refaz o teste de descarga. Se ela continuar reprovando no teste de descarga, aí você substitui a bateria a partir do momento que você já carregou ela, porque pode ser que ela esteja descarregada por algum motivo. Show de bola, espero que essa aula tenha sido de valor para você. Lembra, aqui a gente tem sempre as atividades práticas e teóricas, registra tudo, anota tudo e as dúvidas, recorde-se sempre de mandar na nossa comunidade de alunos. Valeu e até a próxima aula.